Deus seja louvado. Damos início a esse culto de louvores e súplica a Deus em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer os irmãos que estão presentes e os irmãos que nos assistem também. Por favor, compartilhe para que mais vida possa ser alcançada. Quem sente, pede um hino. 317. 317. Aleluia, Jesus. Senhor, meu mestre, fala como eu mesmo.
hino, quem tem? 14, 1, 4. Glória a Deus. Eu andava como impensado, mas um dia o Senhor me despertou. Era pelo mundo desprezado e por Cristo me manifestou. Oh, que dia maravilhoso, quando Cristo verdadeiro, suave jugo me ofereceu, me livrou dos seus vitorioso, o seu reino também serei, lá eu cantarei, Hosana ao justo eu ouvirei. Hoje sinto o meu fardo leve, pois eu tenho Cristo, meu Consolador. Andarei na senda da verdade que me leva ao teu lar de amor. Que dia maravilhoso, quando Cristo verdadeiro, suave jugo me ofereceu, me legitimando por nenhum dos seus. Dia vitorioso, no seu reino também serei, lá eu cantarei, Hosana ao justo e no trono eu ouvirei. Com eterna bem-aventurança os seus santos, o Senhor coroará. Eu prossigo com a esperança da glória que perto está. Oh, que dia maravilhoso, quando Cristo verdadeiro, suave jugo me ofereceu, me legitimando por nenhum dos seus. Dia vitorioso, no seu reino também serei, lá eu cantarei, Hosana ao justo e no trono eu ouvirei. Glória a Deus. Aleluia. Mais um hino para nós orar. 261. Hino 261. Glória a Deus. Aleluia. Isso, tá friozinho, esquenta o frio agora. Canta com toda a força. Vamos? Teu Espírito me desça e alegra minha fé, o meu coração acresça o amor e a mercê,
santo, batizar-me com teu fogo. Vem Jesus, meu Redentor, aos teus pés estou e rogo pelo bom Consolador. Ó, vem, Senhor, revestir-me de amor, e ao fim serei ditoso, pois contigo estarei. No teu reino glorioso, face a face te verei, batizar-me com teu fogo. Vem Jesus, meu Redentor, aos teus pés estou e rogo pelo bom Consolador. Ó, vem, Senhor, glória a Deus. Agora nós vamos orar, apresentar. Irmão Aldo vem fazer a primeira oração. Pode vir, irmão Aldo. Apresentar os pedidos de oração: enfermidade, tribulação, causa, viagem, acidentado, família, testemunhado e mais aquele que não teve força de pedir também. Tem muita gente que entra na igreja, não pede, às vezes acanhado, ou não acredita mais, às vezes não tem nem fé mais, né? Mas a primeira fé que você precisa alcançar é a sua própria. Não tem como a gente ajudar alguém que não quer ser ajudado. Então a primeira pessoa que tem que ir aos pés de Deus é você próprio. Pedir a Ele, clamar, e a gente fortalece a sua oração. Então os irmãos clamem a Deus, por mais fraco ou mais distante que você se sente de Deus. Jesus disse: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Então, busca você mesmo, você próprio. Clama, dá o primeiro passo. Deus quer ver você reagir. Mas eu estou no fundo do poço. Sim, que bom que você está no fundo do poço. Não tem mais para onde cair, ué. Agora é só subir. É só começar a subir. Mas não tem força? Estica sua mão para cima que Deus te puxa. Tá bom? O irmão Aldo vai orar. Buscamos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, santo Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Querido Deus, bondoso Pai, tua igreja coloca os joelhos em terra, Senhor, com o coração e a mente ligada no reino da tua glória, para, Senhor, aleluia, diante da tua presença, nos apresentarmos, Senhor, aqui, com as nossas ofertas voluntárias a Ti, Senhor. Cada um de nós que estamos aqui, passamos um dia de luta, um dia de trabalho, Senhor, um dia até mesmo de preocupações, mas já Te louvamos, porque nada disso impediu, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Queremos Te apresentar, Senhor, a cada irmão e irmã que aqui se encontra, quem também está assistindo, Senhor, pela live. Assim, Senhor, aleluia, que todos possam ser alcançados pela Tua tão grande misericórdia, pelo Teu tão grande amor, Senhor. Que cada vida, Senhor, que se faz, aleluia, presente, Senhor, no nosso meio, possa ser cheio do Teu Espírito Santo, cheio das Tuas dádivas, Senhor. Enche a Tua igreja com a Tua glória, Senhor. Enche esse lugar da Tua virtude santa. Enche
enche os nossos corações de bondade, de amor, aleluia, de misericórdia, Senhor, que possamos zelar e buscar a pureza, a santidade, que possamos, Senhor, a cada dia mais aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Está diante de nós os pedidos de orações, Senhor, pedidos por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados. Também tem um livro, Senhor. Alguns pedem por casamentos, outros por família, outros por perseguições, todas as áreas da vida. E tem outros, Senhor, que é um pedido mais especial, pela batalha espiritual, Senhor, porque muitos não se encontram mais com força, Senhor, aleluia, de Te buscar, de Te servir, de fazer um pedido de oração, de cantar um hino. Muitas vezes, Senhor, passa o mês inteiro e nenhum glória sai da sua boca, passa um mês inteiro, Senhor, e nem mais se lembra, Senhor, que um dia esteve nos Teus apriscos, Senhor, aleluia, está em meio a tanta coisa neste mundo, Senhor, que atrai o Teu povo, Senhor, que atrai os Teus escolhidos, porque o inimigo, ele luta 24 horas contra as nossas almas, ele quer nos derrubar, ele quer fazer nós perecer, Senhor, mas nós temos certeza que esta oração está chegando no céu e que a Tua provisão está vindo. Ó Senhor, também queremos Te apresentar, Senhor, os que nascem e crescem no meio do Teu povo, Senhor, abençoa essas criancinhas, abençoa esses jovens, aleluia, principalmente os jovens, Senhor, que tem compromisso, que tem um ministério, Senhor, a zelar, e muitas vezes, Senhor, o mundo atrás, Senhor, ele fica em dúvida, com um pé num barco, com um pé no outro, Senhor, aleluia, não sabe que caminho trilhar. Guia cada um e o Teu nome será glorificado. Ó Senhor, queremos Te pedir, aleluia, a Tua guia, a Tua direção do Teu Espírito Santo neste santo culto. Envia do céu a Tua santa e poderosa palavra, fala com a nossa alma, fala com a nossa necessidade, Senhor, ajuda-nos a permanecer de pé na Tua presença, Senhor. Desde já também Te pedimos, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, as nossas mancanças, Senhor, os nossos muitos pecados, ó Pai, perdoa-nos, Senhor, e que a Tua glória venha encher este lugar, e que a alegria do céu tome a nossa alma, e que a partir de agora, Senhor, aleluia, possamos sentir-se leves na Tua presença. Todas essas bênçãos Te apresentamos, no nome de Jesus, que é bendito para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Você leva. Isso, pode ser. Glória a Deus. Vamos cantar mais um hino? Quem sente pode chamar. 99, hino 99. Vou fazer uma pergunta, vocês estão... Pode tocar. Vocês estão meio receosos assim, meio com medo? Eu acho que eu esqueci de pentear o cabelo, foi isso? Não, né? Então eu tô bonitão. Toca, gente, canta, solta, à vontade, com bastante força. Tem a Lívia lá atrás, a Lília, canta bem forte aí, eu quero escutar daqui. Vamos lá? Entra. Foi grande a tempestade que no mar se levantou. Isso, ondas cobriram o barco e grande temor causou. O mestre estava dormindo, foi despertar
agora, vai. Ao seu mandar santo e divinal, olha, paz seja em vós, ventos e mares se agitarão, paz seja em vós, convosco está o Senhor do mar, pois aleluia. Coro novamente, os baixos marca. Vocês tocam, gente, só o coro. Vamos entrar junto? Ao seu mandar, toca! Divinal, toca! Paz seja em vós, isso! Ventos e mares se agitarão, paz seja em vós. Convosco está o Senhor do mar, portanto deveis sem temor remar, pois Ele está pronto a vos salvar. Tende paz, as ondas cessam de carregar, paz seja em vós. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Agora nós estamos na liberdade das ofertas. Quem veio preparado? Tem uns envelopes atrás do banco? Pelo menos eu acho que tem. Alguns tem, outros não. Fica à vontade, irmãos. Não venha fazer nada por obrigação. Nós precisamos, claro que sim. Mas Deus não precisa do meu dinheiro. Não, Ele não. Mas nós precisamos para pagar a luz. Tem algumas lâmpadas para comprar. Manter o nosso evento de sábado dos jovens. Tá? Algumas necessidades, obra da piedade.
Outra coisa, nós também vamos começar a fazer aqui um culto por mês de coleta para a obra da piedade. Então, esse culto vai ser destinado todo o fruto que tiver para a obra da piedade. Nós vamos marcar, tem que ver com o irmão Zé Diácono ainda, um dia, não sei se vai ser no domingo ou na terça, para a gente fazer isso, para estar suprindo os irmãos que têm necessidade. Quem está preparado, que veio, pode vir à frente, irmãos, fazer a vontade de Deus. Por essa parte, Deus seja louvado. Amém. Dá um envelope para mim também. Glória a Deus. Aqui, ó, já teve, pegou. Aleluia. Deus abençoe, irmã Célia. Estava meio sumidinha por causa da pandemia, mas hoje Deus preparou estar junto de nós. Mais alguém? Tem muitos irmãos que estão meio ainda assustados, né, Bruno? Com a pandemia, de vir, aglomeração, mas aqui nós temos bastante espaço. Temos... Só senta junto mesmo quem é família e conhecido, né, Samuel? Quem não é, a gente dá um jeitinho, separa, espalha. Temos álcool gel lá na porta, quem sentir, quiser lavar a mão, tem os banheiros. Eu só peço para os irmãos tomar um pouco de cuidado no bebedouro. Beber água ali, ó. Lava a mão, bebe a água. Aí quando tomar a sua água, volta, lava a mão de novo. Para estar todos, né? Eu mesmo posso ter pego e nem sei. Mas o vírus que pode estar em mim pode prejudicar outro, né? O Bruno fez o teste, pegou o Covid, saiu o Covid e ele nem sabia. Entendeu? Então, assim, para uns tem efeito ruim, para outros não faz quase que... Tá bom? Alguém quer pagar um voto, contar um testemunho? Está na liberdade, pode vir. Contar um milagre. Hein, Calil? Hã? Gordinho vai agradecer a Deus pelo carro. Todo mundo quietinho. Nem uma obrinha hoje? Ninguém tem, nem Samuel. Vem. Vem. Pode vir. Vem. Tá. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Deus me deu. Vou contar o que Deus fez comigo nos tempos passados, uns dias atrás. Glória a Deus. Estava eu sentindo muita dor no mundo onde eu moro, no meu serviço. Sentia muita dor na parte do rim. E eu tirei a ultrassom, deu pedras no rim. Mas só que passou uns 15 dias, começou a doer essa dor. E foi numa quinta-feira, fez o exame de sangue. Só que foi aumentando essa dor. Quando foi na sexta-feira, o meu rim estava parado a 3%. E eu falei, com dor, eu já não tinha mais respiração, fui internado à pressa. Bendito é o santo, o Senhor, o nome do Senhor. Fui internado à pressa. E chegando naquele outro hospital que eu fui internado, fizeram a operação em mim, que foi dado pedra no rim. E na pedra do rim tinha, bendito, um cisto a 18 centímetros abaixo da minha coluna. E ali o médico falou assim, vamos operar as peças. Ali ele tirou o cisto e tirou as pedras no rim e costurou a minha barriga.
Só que deixou 10 dias internado, mas só que o rim não voltou a funcionar. Eu tive que abrir minha barriga de novo e tirar o rim. E nisso entrei dia 24 no médico desse mês que passou, né? Aí eu fiquei no internado, bendito seja o nome do Senhor. Ali, quando fui para me se internar, que eu sirvo a Deus em outra denominação, bendito é o Senhor. E meu pai falou assim, precisa de alguém da família dele. E foi meus pais, lá que eu moro em Itaquaquecetuba, foram os meus pais lá no médico, e falaram assim, a segunda operação tem um risco. Ou ele volta perfeito, ou ele volta, bendito é o Senhor, ou ele entra em coma, ou ele morre. Bendito é o Senhor, porque foi 2 anestesias geral que eu tive que passar. Bendito é o Senhor. O médico, falando com meus pais, ele chegou em mim e falou assim, e agora? Foi assim, agora eu estou primeiramente na mão de Deus, na tua mão, doutor. Seja feita a vontade de Deus. E ali eu entrei meio-dia. Eu fui acordar no outro dia, 6 horas da manhã. Mas só que eu bendito ao Senhor, não entrei em coma e não fiquei, bendito ao Senhor, nenhuma sequela. Tirou meu rim. No dia 11 eu estava aqui na casa da minha mãe. Bendito seja o Senhor, foi domingo passado, eu vim congregar e estou dizendo que Deus é bom. Bendito é o Senhor, entrei no vale da sombra da morte. Aleluia. Bendito é o Senhor me resgatou. Glória bendito é o Senhor, lá do mundo do pecado. Bendito é o Senhor, porque um tempo atrás, quando eu entrei aqui, bendito é o Senhor, quando tinha 15 anos atrás, bendito é o Senhor, eu estava nesses músicos. Mas bendito é o Senhor, mas o homem colocou a mão na obra. Bendito é o Senhor, me tirou da casa de Deus. Bendito é o Senhor, eu fui para o mundo. Bendito é o Senhor, bendito seja o Senhor, mas o mundo não era meu lugar, tentava ir para a igreja, fui para um local, bendito é o Senhor, que ali fazia a obra de Deus, bendito é o Senhor. Eu fiquei naquele local 9 meses, bendito é o Senhor, longe de tudo, bendito é o Senhor. Quando cheguei na palavra, bendito é o Senhor, a falar da palavra de Deus, bendito é o Senhor, eu perdi tudo na minha vida, bendito é o Senhor, eu fui lá embaixo, bendito é o Senhor, só fiquei a minha vida, bendito é o Senhor, bendito é o Senhor, o inimigo só não colocou a mão na minha vida. Bendito é o Senhor. E ali naquele local, eu comecei a buscar a Deus, bendito é o Senhor. Antes de acontecer comigo isso, Deus me deu um sinal. Você andará pelo vale da sombra da morte, mas eu estarei contigo. Bendito é o Senhor. E quando eu cheguei, bendito no hospital, eu lembrei da palavra, bendito seja o Senhor Jesus. E onde eu, bendito é o Senhor, que eu tinha, bendito é o Senhor, afastado. Eu tinha 3 anos que eu não via meu pai nem minha mãe. Bendito é o Senhor, falava só por telefone. Bendito é o Senhor, por causa das coisas erradas que eu fiz. Eu deixei, bendito é o Senhor, a casa do Pai. Bendito é o Senhor, fui sair distante. Porque com vergonha de falar com meu pai, com a minha mãe, onde eu cheguei nos pontos das coisas erradas. Bendito seja o Senhor. E eu falei lá naquela casa onde eu estava. Bendito seja, se tivesse a oportunidade de pedir perdão para o meu pai, para a minha mãe. Bendito seja o Senhor. Ele me trouxesse à frente e falasse, bendito é o Senhor, Deus me resgatou. Pedir perdão foi a minha primeira coisa, que foi pedir perdão para o meu pai. Bendito é o Senhor, que Ele me ensinou as coisas certas. Ele me ensinou o caminho da lei, bendito é o Senhor. Aleluia. Bendito é o Senhor, mas eu fui para o mundo, bendito é o Senhor, ali o mundo me ensinou, bendito é o Senhor Jesus Cristo. E hoje, bendito é o Senhor, eu dou graças a Deus, que hoje eu sou um homem em paz, porque enquanto eu não pedisse perdão para o meu pai, bendito é o Senhor, das coisas erradas que eu fiz no mundo, eu não ia estar, bendito é o Senhor, na perfeição de Deus, bendito é o Senhor, porque se a primeira palavra de Deus fala, honrar o pai e a mãe, bendito é o Senhor, ali eu estava, bendito a ser em perfeita comunhão com Deus. E graças a Deus eu pedi perdão para o meu pai. E hoje estou aqui glorificando e agradecendo a Deus. Bendito o Senhor por esse milagre que Deus fez comigo. Eu agradeço a minha oportunidade e Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Esse é o filho mais novo do irmão Zé, diácono, e da irmã Maria, na obra da piedade aqui de Itapevi. Mais alguém, irmãos? Deus resgata. O que é dele não se perde, não. Irmã Maria. Irmã Maria. Quer não? Vem. Glória a Deus.
Essa é a mãe do nosso irmão que acabou de testemunhar. Vem aqui. Deus seja louvado. Amém. Levanto na presença de Deus, presente dos irmãos, para agradecer a Deus o que Deus tem feito na minha vida. Agradeço a Deus que eu passei por um cálice muito grande. Aleluia. Eu perdi meu filho agora no Dia das Mães. Só Deus sabe como que eu me sinto e via meu filho longe de mim. Aquilo para mim era uma tristeza de ver meu filho longe de mim, esse meu caçula. Meu esposo sempre falava: minha filha, tenha fé em Deus, minha filha, que Deus vai pôr a mão. E eu sempre falava para ele, e ele sempre me falava as coisas boas para mim. Também agradeço a Deus por Deus ter me preparado um bom esposo para mim. Casei muito jovem, muito criança. Eu tinha 16 anos quando eu casei. E Deus tem me guardado na palma da sua mão até agora. Estou com Ele, graças a Deus, tenho meus filhos. E dou graças a Deus por tudo que Deus tem feito comigo. Maravilhoso, que Deus tenha piedade em nós. E que Deus abençoe principalmente esse meu filho, porque eu vi a hora de receber a notícia que Deus tinha recolhido ele também. Aí eu fui no meu quarto e orei a Deus e pedi ao Senhor e falei: Senhor, tu levaste um, vai levar o outro, Senhor. Aí o Senhor falou: fique em paz. Eu fiquei em paz. Meu esposo falou: tenha paciência, vai dar tudo certo. Deus vai pôr a mão, fique em paz. E ele sempre me aconselhando, meu esposo falando: filha, você pega com Deus, que Deus é o nosso Deus verdadeiro. E naquilo, irmão, quando ele fala as palavras maravilhosas para mim, eu me sinto outra. Quando eu fico muito nervosa, ele fala: tu não tem fé não, tu não tem Deus no coração, clama a Deus. Aí eu fico observando ele falando comigo, e Deus vem e me põe paz no meu coração. Agradeço a Deus por tudo, seu nome seja eternamente louvado. Amém. Deus abençoe, irmã Maria. Aleluia. Mais alguém sente de agradecer? Irmão Zé. Aleluia. Irmãos, nós temos aos sábados o nosso evento. Pega um folhetinho para mim, por favor. Um folhetinho que tem lá, pode ser. Com os jovens, a gente chama esse evento de CCA em ação. Os jovens vêm para cá, a gente brinca, briga. A gente briga muito com os jovens pelo fato de tentar colocar eles mais próximo no caminho de Deus, né? Não é brigas, não, é... A gente tenta aconselhar da forma melhor que a gente pode e que Deus tem esclarecido. Nós temos aulas de música também, estudo bíblico. A gente sempre faz bastante brincadeira, E nós temos uns folhetos que foi preparado pela administração. Os irmãos atrás tem aqui dizendo como chegar, dias de culto, o que tem aqui no evento. Se os irmãos puderem nos ajudar a divulgar, passa ali na porta, tem os folhetinhos, leva para alguém que vocês acham que está perdido, esse menino dá muito trabalho aqui na rua, entrega um folheto, fala para ele vir aos sábados aqui a partir das 15 horas. Tenho certeza que a palavra de Deus entrando no coração vai corrigindo aos pouquinhos. Hoje ele pode até dar trabalho, mas amanhã ele pode estar aqui dentro louvando a Deus junto com você. Então, pega esse folhetinho, nos ajuda. Nós estamos chegando, acho que por esses dias chega as camisetas com a CCA, o slogan da CCA. Vou pegar esses jovens aí, marcar um dia e sair para a rua fora aí, chamando um monte de gente para vir para cá. Já vem cerca de umas 50 a 70, varia bastante, 40, depende do dia. Mas se der 200 aqui, né, Bruno? Melhor, né? Aí se não der para fazer um evento só, a gente divide, faz 2 dias, reveza um pouco de gente. Tá bom?
Então fica assim. Mais alguma coisa para anunciar? Calil, irmão Aldo, culto, né? E no Boa? No Boa Esperança tem os cultos às 15 horas e Amador Bueno às 20. Às 20 horas, os irmãos são todos convidados. Eu preciso ir lá também. Preciso dar umas congregadas por aqui, que eu estou bem, para falar bem a verdade, que essa pandemia me deixou bastante preguiçoso. Vamos cantar mais um hino e aguardar a palavra? Quem sente? (119) 119. Depois nós cantamos o do irmão, ó. Glória a Deus, aleluia, bendito Deus, Pai amado. Presta bastante atenção na letra desse hino, canta de todo o coração, expressa tudo o que você tem de melhor. Vamos? Se fores tentado, não deve ceder, resiste ao pecado até o vencer. Ser muito valoroso com fé que Deus dá. Então o inimigo fugirá. Canta força com alegria. Só em Cristo confia, seja a noite ou dia, terás alegria em teu coração. Força, vamos. Força. Não manche as vestes que Cristo lavou para embranquecê-la, sangue derramou. Rejeita o pecado, procura imitar vencerá sem desanimar. Aleluia. Só em Cristo confia, seja a noite ou dia, terás alegria em teu coração. Se forças te faltam para combater, só o onipotente pode
Estamos no momento da palavra. Deus seja louvado. Amém. José Martins. Aleluia. Assis. Irmão Aldo. Paz. Glória a Deus. Aleluia. Calil. Glória a Deus. João. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Aleluia. Irmão Martins. Glória a Deus. Valtinho. Vem, Valtinho. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos 3. Essa Bíblia está na página 1429. Se for a mesma correção. Atos, capítulo 3. Bendito Deus. Todos acharam? Vamos fazer a leitura com a guia de Deus e a ajuda do Espírito Santo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. Só até aqui. Amém. Glória a Deus. Esse capítulo nos mostra frutos, nos mostra que toda árvore, quando tem vida, ela dá frutos. Está dizendo aqui que Pedro e João subiam na hora da oração ao templo para orar. Quando é que nós sabemos que uma árvore, uma planta tem vida? Quando ela está verde, frutos. E quando sabemos que há frutos em nós, na presença de Deus. O que é o fruto na vida de um cristão? Nós temos frutos mostrados, é o fruto do arrependimento. Quando nós se arrependemos dos nossos erros, nossas falhas, é sinal da vida de Deus em nós. Sinal que Deus está no nosso coração e que continuamente Ele vem nos convertendo dia a dia, após dias, e assim vai. Na maioria das vezes, todos nós somos assim. E eu já me sinto tocado por essa palavra. Temos a mania de dizer: eu faço, eu aconteço, eu vou, eu volto. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Pode falar o que quiser. Meu irmão,
É aí onde Deus está me tocando muito aqui. Se você é crente, leva uma vida de Cristo e um nome de evangélico, serve a Deus, todo mundo tem alguma coisa a ver com a sua vida. Todos têm. A Bíblia nos fala que nós somos luz do mundo e sal da terra. A Bíblia fala. Se a Bíblia fala que nós somos luz do mundo e sal da terra, nós temos que dar evidência da vida de Deus em nós. Nós temos que deixar transparecer que nós somos crente. Não adianta nós entrarmos dentro da igreja, fazer tudo o que fazemos, do portão para fora, continuar levando a mesma vida. É a ponto de que um vizinho seu tem que olhar para você e ver a mudança em você. Sabe, esse homem é um homem de Deus. É tanto. A gente às vezes fica pensando, eu tenho que sair falando para todo mundo que eu sou crente, isso, aquilo. Não, irmãos. A luz não fala. A luz fala que ela é luz. Se a Bíblia fala que nós somos luz no mundo e sal da terra, a luz não fala, ela só brilha. Ela não fala, ó, eu sou a luz, eu estou brilhando. Não, ela não fala. O sal também não fala, ele só tem sabor. Então nós temos que ser crentes, firmes, arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, transgressões e evidenciar isso. Deixar transparecer. Jesus disse isso. Perguntou aos discípulos, o que dizem, o que falam que eu sou? O que os homens pensam de mim? Nós aqui temos essa condição de perguntar ao próximo o que estão dizendo que nós somos. Difícil, não é? É onde Deus está mais me tocando. Porque eu sempre achei, estou falando de mim, William, sempre fui direto, reto, tiver que falar, vai escutar, mas o que pensam de mim? O que falam de mim? Todos os pregadores sempre falam, o pregador é o primeiro que come e o primeiro que apanha. É verdade. Eu tenho que passar o que está aqui no meu coração. Mas está doendo aqui mesmo. Estou sentindo Deus chacoalhar dentro de mim assim. Está dolorido, mas eu tenho que passar para os irmãos. Bastante difícil a gente orar, estar na presença de Deus, não é? Esses dias na aula bíblica eu tive perguntando aqui para os irmãos, você orou hoje? Eu tive surpresas, tem pessoas que orou 3 anos sem orar. Foi, acho que umas 2 pessoas falaram, eu orei hoje. Eu falei, olha, se mentir também não vai para o céu. Como é que a gente vai mostrar ao próximo que nós estamos convertidos, que nós estamos evidenciando a vida de Deus em nós? O tempo que você não ora é a distância que você está de Deus. O tempo que você está afastado de Deus é o tempo que você não ora. Está dizendo? Pedro orava? Antes da conversão, Pedro orava? Não. Está dizendo? Jesus disse, chamou Pedro, Tiago e João, subiram ao monte. Por 3 vezes o Senhor voltou e chamou eles para orar e eles dormiam. Se eles dormiam, ou seja, eles não oravam, não entravam na presença de Deus, ou seja, a conversão não estava neles. O que o Senhor disse a eles? Vigia para não entrar em tentação. Quando o Senhor Jesus ensinou os discípulos a orar o Pai Nosso, Ele disse na oração do Pai Nosso, está lá, para nós não nos deixe cair em tentação. Observa o caminho, é uma hierarquia. Se você não vigia, você não ora. Se você não ora, você entra em tentação. E se você entrou em tentação, você cai. Então, o primeiro passo do crente, vigia, para não
entrar. Só erra, só peca quem não ora. Irmão, não existe pecado, tentação, não existe frustração, fraqueza que não seja destruída com o poder da oração. Se você ora, você não peca. Se você pecou, é porque você não orou. É fato. Não tem como. Aleluia, Jesus. Bendito Deus. A gente vê aqui, normalmente, quem mais ora em casa são as irmãs. Eu confesso para os irmãos, eu passei muito tempo sem orar. Bastante tempo. Eu passei uma prova espiritual por 21 anos, morto, completamente morto. Alguns irmãos aqui sabem, eu já contei isso. Eu voltei a sentir Deus na minha vida quando eu comecei a congregar no Ministério de Jandira, que era no bairro do Limão. Alguns conhecem, outros não. Voltei a sentir Deus, Deus começou a falar comigo e eu estava tão anestesiado, tão bloqueado para tudo que vinha de Deus ou não de Deus, que eu achava que só tinha espaço para vir se descesse um anjo do céu. O dia que eu estava no bairro do Limão, a palavra tocou o meu coração, eu não acreditava que era Deus. Eu voltava na igreja mãe, buscava, morto, vinha na igreja de cá, Deus falava, e assim foi, vários dias, tempos. Só que eu não tinha em mim evidência da vida cristã, não tinha. Quem me conheceu há 6 anos atrás, 5 anos atrás, sabe, até 1 ano atrás, não vai muito longe. Então a gente tem que dar evidência da vida de Cristo em nós. Pedro, quando Jesus disse a ele que o Satanás queria a alma dele, a vida dele, para peneirar, como se peneira o trigo, ele falou para ele vigiar, tomar cuidado, entrar em oração. O que ele disse? Eu estou pronto, Senhor, para ir contigo até a morte, aonde for necessário, a cruz, a morte, é o pecado, onde for, estou contigo. O que Jesus disse a Pedro? O galo não canta 2, você me nega 3. Pedro negou 3 vezes. Aonde que Pedro negou? Numa fogueira. Não é assim? Numa fogueira. Estava ali. Quem sai, quando ele cantou a terceira vez, que ele negou a terceira vez, que o galo cantou, quem sai da casa do interrogatório? Jesus. Saiu da casa do interrogatório. Olhou diretamente para Pedro. Irmãos, pensa Jesus acorrentado, esbofeteado, ensanguentado, parar em meio os soldados e olhar diretamente para Pedro. Ele conseguiu parar e olhar para Pedro. Está escrito que Pedro se entristeceu, chorou amargamente. Então entrou arrependimento. Ele não orava. Pedro não orava, porque ele dormia. Jesus levava eles para o monte para orar, mas eles não oravam, eles dormiam. Não é assim? Pedro negou. Pedro pecou. Pedro errou. O Senhor fala, tem pessoas que entrou aqui hoje, que entra achando que para mim não tem mais jeito. Eu não consigo mais orar. Eu não consigo me pôr na presença de Deus pelas coisas que aconteceu na minha vida. Eu acho que para mim Deus nunca mais vai falar comigo. Eu falo porque isso aconteceu comigo. Eu fiquei 21 anos, irmãos. Sei que não é fácil, mas é só um tempo. É só um tempo que Deus está te preparando para a promessa que Ele tem na sua vida. Há um tempo de preparação. Deus fez a promessa até que ela se cumpra, há um tempo de preparação. Igual houve na vida de Pedro. Pedro andou com Cristo 3 anos e alguns dias. Mas houve um tempo de preparação que até Cristo falou para Pedro. Quando tu te converteres, fortalece os seus irmãos. Ou seja, Pedro andava com Cristo, via as obras, via tudo que Jesus fazia. Estava lado a lado com Jesus Cristo. E não era convertido. Nós temos que buscar a conversão. Nós temos que ir atrás de Cristo. Como? Orando. Dobrando o joelho.
O Senhor nos alerta hoje, irmãos. Ele quer que nós busque mais a Ele. Ore mais. O que é oração? O que é oração, Bruno? Oração é você se arrepender, falar com Deus, contar a Ele tudo o que você fez, que você deixou de fazer, o que você sente de necessidade. Não é oração, não é você dobrar o teu joelho e ficar pedindo. Não. Oração é você contar a Ele e pedir para que Ele tire os erros que tem em você. Aquilo que você acha que não deveria fazer, só que você não consegue deixar de fazer. Porque normalmente o bem que nós queremos é difícil fazer. Mas o mal, quando a gente vê, já fez. Não é assim? Quando a gente menos espera, o mal a gente já fez. Aleluia. Onde eu quero chegar com isso? Aqui no texto. Pedro e João subiam juntos ao templo na hora da oração, que era a nona hora. Eu imagino que seja 9 horas da manhã, senão seria a 21ª. Subiam cedo na hora da oração. Então Pedro se converteu, porque se ele não orava antes de se converter, ele dormia. Aqui está dizendo que ele subia para orar. Se converteu. Não é assim? Como eu sei que ele se converteu? Porque ele orava. Porque ele subiu para orar. Quando eles estavam, que Jesus foi crucificado, olhe para os irmãos ver. Jesus foi crucificado, estava no sepulcro, lá no sepulcro. Aleluia. As mulheres foram lá ungir o Senhor, apareceu 2 anjos. 2 anjos. Olha o que eles disseram. Vai e diga aos discípulos que o Senhor há de ter com eles. Só que outra, falou também, fale a Pedro que Jesus quer falar com ele. Ou seja, Jesus estava atrás de quem? De Pedro. Por quê? Porque Pedro negou. Ou seja, Pedro errou, Pedro pecou. Pedro transgrediu Cristo. Não é assim? Quando Jesus chega lá na praia, que está lá, os discípulos pescando, e joga a rede para cá, joga a rede para lá, o que Jesus chegou dizendo para eles? Filhos, tens de comer? Se fosse eu, fosse qualquer um dos que estava aqui, ia chegar lá de que jeito? Pedro, negador. João, fujão. Tiago, medroso. Não é assim? Nós ia chegar bravo. Jesus não, irmãos. Ele chegou mesmo sabendo que eles voltaram a fazer o que eles faziam, chegou dizendo, filhos. E o que eles disseram? É mais um homem pedindo comida. Não tem. Joga a rede do lado direito do barco. Ó, como é bom vigiar, irmãos. Deus está querendo colocar nós em oração e vigiar na presença dEle. Tem gente que está andando muito disperso. Cristo quer que nós esteja, Deus está pedindo para nós andar em retidão, reta, caminho é o céu, é Jesus Cristo. Não se distraia com Satanás. Satanás não brinca. Satanás não vacila. É um vacilo teu. Ele te pega, ele te derruba. E para você voltar na presença de Deus é difícil, por causa tua, porque você vai fechar o seu coração com vergonha de Deus. Com medo de chegar na presença de Deus e Ele não te ouvir. O que aconteceu? Está descrito que o discípulo amado, João, que foi falar para Pedro, ele já tinha percebido, barco, eu, Tiago, Pedro, rede, lado direito, muitos peixes, é o Senhor, é o Mestre, ele lembrou do passado. Deus tem a senha do teu coração, Ele sabe como te tocar, Ele sabe como fazer para te trazer aqui dentro. Às vezes você fala que não quer mais ser crente, não quer saber de igreja, isso não é para mim. Passa o carro da pamonha lá e toca um louvor que te toca.
e você lembra que você tem que vir aqui. Te dá saudade, porque você sabe que é só aqui que tem paz, que alimenta seu coração. Não é assim? Deus tem a senha para trazer você aqui. Se você não vem por bem, Ele vai te trazer por mal. Se você não vem na saúde, Ele põe uma doença em você e te traz aqui para te libertar. Não aconteceu com o nosso irmão? Pediu perdão para o pai. Deus não colocou as coisas no lugar. Se você se distanciar, Deus sabe como te trazer de volta. Como fazer você voltar atrás e pedir perdão pelos seus erros. Você é alma marcada. Você é um peixe fisgado. Não tem como você escapar igual Pedro. Jesus não vai fazer, irmãos, Jesus não vai deixar você escapar para lá de qualquer jeito, porque Ele tem muito investimento na sua alma, tem muita promessa na sua cabeça. Por mais que você queira sair de dentro de igreja, não tem como. Tem uma promessa na tua cabeça, e você querendo por bem ou por mal. E outra, a promessa não é para você, foi na vida dos teus pais. Tem que cumprir na sua vida, mas a promessa que Deus mandou para eles. E a palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. Ou se endireita, ou Deus te endireita. É melhor aceitar. Aceita Cristo. Aceita o que Ele quer da sua vida. Aceita fazer a vontade dEle. Tem escolha? Tem. Servir a Deus. Orar, buscar, clamar. Não é assim? Tem coisa melhor? Quantos irmãos nós estamos aqui hoje? Quantos aqui desejariam estar em outro lugar? Agora. Ou até veio aqui sem poder estar aqui dentro, largou os afazeres e veio, deixou a vida para resolver depois. Ou vem, ou Deus te traz. Não, eu vim porque alguém chamou. Não, essa aí foi só a desculpa que Deus usou para você entrar aqui dentro. Eu vim porque eu moro aqui. Não, é a desculpa que Deus usou para te colocar aqui dentro. Eu vou lá, senão o irmão não vem aqui. Mentira. Mentira. Aí a maioria das pessoas fala, mas eu não oro, não vou na igreja, porque eu não consigo. O pecado é mais forte que mim. Mentira. Ah, mas o outro do meu serviço me leva para o mau caminho e fica me chamando, é meu amigo. Mentira. Você erra, você vai porque você não ora. É mais bonito você falar, eu não oro. Ponto. Eu não oro. Se orar, não transgride, não peca, não erra, não falha. Ora. Oração. Quer ser abençoado? Peça a Deus. Como? Em oração. Quer estar bem-sucedido, com saúde, dentro da casa de Deus, uma vida próspera, e ainda no último dia entrar no céu? Peça a Deus. Se arrepende. Pedro se arrependeu. Quando foi? Eles disseram para Jesus que não tinha comida no barco. Quando eles chegaram na areia, Jesus já tinha pão e peixe assado. Come. Come, Pedro. Come, Pedro. João no barco, quando falou é um mestre, Jesus veio atrás de Pedro. Pedro, olha lá, é Jesus, Pedro. Porque quem negou? Pedro. Quem errou? Pedro. Por quê? Não orou. Mas Jesus ainda assim o chamou de filho. E hoje Jesus te chama de filho. Eu amo a tua alma. Entra em oração, que eu tenho saudade da tua oração. Eu tenho saudade de quando você dobrava o joelho, as suas lágrimas desciam. Deus tem saudade. E Ele hoje vem com essa palavra dizendo, estou de braços abertos. Só se entrega. Só deixa eu operar na sua vida. Somente. Na maioria das vezes a gente fica com medo. Se eu falar alguma coisa, eu vou pegar o irmão Assis, que é muito chegado, e já aconteceu entre a gente. A gente fica com medo de chegar perto do outro e dar mais um atrito, aquela coisa. Hoje, Deus está preparando, vai se casar, você padrinho do casamento dele.
mas já aconteceu atritos entre eu e o irmão Assis. Hoje estamos bem, graças a Deus. Fui no comércio dele, fiquei meio assim, falei, vou chegar lá. Ele me recebeu na maior carinho. Ou seja, evidencia a vida de Cristo. Sabe por que a igreja tem problema? Sabe por que a igreja tem... essa igreja tem problema nessa área. Essa igreja, aquele irmão faz isso. Aquele irmão, sabe por que tem? Porque nós congrega aqui, irmãos. Toda igreja, todo ajuntamento tem problema. Sabe para que Cristo veio ao mundo e morreu na cruz? Para os errados. Para quem já é santo não precisa de Jesus, não precisa de Cristo. Ele veio salvar o pecador, o errado. Não é assim? Não é isso? O dia que eu vou pegar eu mesmo, essa igreja aqui de Itapevi, tem problema porque eu congrego aqui. O dia que eu deixar de congregar aqui, aí eu me torno o problema. Eu vou ser um problema. Não a igreja vai ter um problema. Eu vou ser o problema. É errando, é trupicando, é perdoando um ao outro, suportando. Se você não consegue fazer isso pelo teu irmão, que Cristo deixou amar o próximo como a ti mesmo, faça pelo menos por Cristo. Porque você precisa dele. Você tem que amar a ele. E é ele que vai te salvar. Mas eu não suporto olhar para aquele irmão, para aquela irmã. Sinto muito te dizer, você está indo para o inferno. A Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verás a Deus. Não tem como. Não vou muito com a cara daquele irmão, não tem jeito, meu santo não bate com o dele, fião. Você vai para o santo de baixo, então. Paz e santificação. Oração. A oração coloca o amor de Deus, coloca o perdão de Cristo, vai começar a evidenciar em você a vida de Cristo. Assim, Deus vai aceitar você, Deus quer você dentro da casa de Deus. Ele perdoa. Nós só temos que buscar, orar, entrar em retidão, só. E Deus continua dizendo, eu preciso e quero as vossas orações. Ora pelo próximo, clama pelo próximo. Você acha que o outro é chato? Ora por ele que Deus deixa ele legalzinho, bacana, afiado. Deus só muda o gênio de uma pessoa quando o outro ora por ele. Aí Deus muda o gênio dele. E muda, porque isso aconteceu na minha vida. Minha esposa orava por mim e eu estou mudando. É aos poucos. Tem que ter fé, perseverança e oração. Continua orando. Aleluia. Não sei porquê, irmão Zé. Deus pede tanto, pedindo aqui, para bater tanto. Oração. Oração. Ou algo muito forte vai vir, uma prova, uma guerra muito forte, nós temos que estar em oração para não voar, ou não sei. O povo está muito disperso em questão à oração. Isso é o que a palavra fala. Se eu me arrependi, me converti e vou fortalecer os meus irmãos, primeira coisa, eu tenho que orar por eles. Você ora por você? Ora pelos seus irmãos. Ora pela igreja. Ora pela tua casa. Ora pelo teu carro. Ora pela tua maçadeira, pelos teus mantimentos. Compra, faça a compra, coloca aqui, some tudo, não vejo nada. Quando eu abro o armário não tem mais nada. Põe a mão no teu armário, ora por ele. Deus vai começar a multiplicar. Só que é a tua oração, é a tua oração. Não adianta chegar na igreja, pegar um pedido de oração, você vem aqui e fica repleto. É a tua oração. Começa tudo em você, dentro de você. A vida de Cristo é evidenciada em você. Se não for assim, eu não posso viver com a fé do irmão Aldo. Eu não orar e pedir para o irmão Aldo orar por mim. Aí ele ora para Deus me abençoar. Que crente que eu sou? Não vou ser crente. Eu posso pedir para ele me ajudar em oração. Me ajuda em oração nesta causa.
Aí a minha oração, mais a dele, mais a do outro, vai formar uma oração forte. Tá difícil lá na sua casa? Ora você primeiro. Aí pede para sua irmã, pede para a mãe, pede para o pai, para o irmão, para a prima, todos orando na mesma causa. Aí Deus opera. Aí Deus começa a entrar. Deus começa a vir ao teu encontro. Busca, clama, se arrepende dos teus erros. Cristo só está assim, ó, de braços abertos, te esperando. Não se afasta de mim. Deus te fala, Cristo te fala. Não se afasta de mim. Não sou eu, não é Cristo que se afasta. É você que se afasta. É você que está indo. Só que Cristo é educado. Se você quiser ir, Ele não vai te segurar. Só que você está fisgado. A linha está indo. A hora que Ele achar que você tem que voltar, Ele te aperta. Aí você vai vir falando, ai, misericórdia, tenha dó de mim, tem piedade, Deus, socorro. Você quer isso? Não é melhor você vir falando, Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim a tua vontade, sou teu, Senhor. Não é melhor? Não sei onde vai chegar isso aqui, sinto muito. Eu não vou levar para minha casa, que eu já levei palavra para casa, passei uma prova que só Deus sabe. Não vou levar, irmão, sinto muito. Não levo, para casa não levo mais nada. Eu dou um boi para não subir aqui em cima, mas é uma boiada para não descer depois. Não gosto de púlpito, estou fazendo o que Deus me pede, porque ai de mim se não fizer também. Eu estou falando porque aconteceu na minha vida. Eu negar, aprender e começar a sofrer as consequências. Então vamos aceitar antes que seja pior. Então vem, irmão. Siga Cristo. Aleluia. Não deixe os caminhos de Deus. Ora, busca, clama, esteja perto de Deus. Isso é o que Ele quer para nossas almas. Está escrito aqui, ó, Pedro, João, subiam juntos, não era um, era dois. A palavra nos fala, onde tem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Eram 2 na hora da oração. Então eles subiam para orar junto, era um orando pelo outro. Então ora pelo seu próximo. Não adianta só chamar para vir na igreja não, você tem que orar. Não adianta só entrar dentro da igreja também não, tem que orar. Não adianta só reclamar da sua vida não, você tem que orar. Em fato, tudo que acontece, você precisa orar. Bom, nós vamos agradecer a Deus, o irmão Assis vai vir fazer a oração. Clama você primeiro, pela sua causa. Clama você primeiro, pede você primeiro. Mas eu não tenho fé. Ó, como você sabe que você vai em um banco e lá tem a possibilidade de você conseguir um empréstimo? Você não vai na farmácia pedir um empréstimo. Você vai no banco pedir um empréstimo, porque você sabe que lá tem a possibilidade de conseguir um empréstimo, porque lá é um banco. A fé, você ouviu um testemunho aqui hoje, 2 testemunhos. Você sabe que Deus tem todo o poder de fazer o milagre, de restaurar seu casamento, de colocar sua saúde em ordem, as suas finanças. Só basta você se entregar. Não é assim? Para você conseguir o empréstimo do banco, você tem que ir até o banco e pedir o empréstimo. Ou seja, clamar. Não é? Você vai pedir é um clamor. O que você tem que fazer? Vai até Deus, que você sabe que tem a possibilidade dele operar na sua vida, colocar a sua vida em ordem, te aceitar, só que você tem que ir até Ele e orar. Tão simples e tão difícil. Só orar. Tá certo? Entra no teu quarto, dobra o teu joelho, ora, clama, pede a Ele. Clama a Ele. Ora a Ele. Essa é a palavra, Deus seja louvado.
Amém. Bom, assistem fazer a oração de agradecimento. Juntos buscamos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo ao Senhor, bendito é o teu nome, Rei da glória. Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, nos encontramos de joelhos prostrados na Tua presença, Senhor amado, agora em ato de agradecimento por este santo culto, Senhor, ao qual foi iniciado em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, Senhor amado. E a Tua presença, Senhor, não tem faltado no nosso meio, Deus bendito. Rendemos graças a Ti, ó Deus amado, pelos hinos entoados da Tua santidade divina, Senhor. Rendemos graças a Ti pelos testemunhos, Senhor, pelas obras contadas, Senhor amado, que essa venha edificando a igreja, Senhor, aumentando a fé do Teu povo na terra. Assim, Senhor, rendemos graças a Ti maiormente, Senhor, pela Tua santa e poderosa palavra, Deus. Ó Deus amado, para a palavra gloriosa que o Senhor tem mandado, Senhor amado, para falar conosco, Senhor, aumentar a nossa fé, e nos colocar mais firme na Tua presença, Senhor amado. Temos a certeza, Senhor, que da maneira que entramos aqui nós não vamos sair, Senhor amado, pois está terminando este culto, mas aqui também está terminando a tristeza, está terminando a tribulação, está terminando a fraqueza, o desânimo, tudo, Senhor, que não provém de Ti está ficando aqui, Senhor, que maior é a Tua palavra no nosso coração, na nossa vida, Senhor. Saímos daqui, Senhor, acompanhados pela Tua presença, e essa palavra, Senhor, nos acompanhará nos nossos dias vindouros, Senhor, ao qual trará efeitos lá na frente. Temos certeza que no próximo culto, Senhor, estaremos aqui, Senhor amado, porque o Senhor tem aumentado a nossa fé, tem nos colocado maiormente, Senhor, mais fé no nosso coração, e que estaremos aqui, Senhor, para Te servir e fazer a Tua vontade. Ó Deus bendito e santo, ó Deus amado, pela palavra, Senhor, que entra a conversão no nosso coração, ó Deus amado, e que venha nos tornar pessoas melhores na Tua presença, que nunca deixaremos de sair, Senhor, de dentro da Tua casa. Assim, Senhor amado, despede-nos em paz, Senhor, queira nos acompanhar para os nossos lares provisórios, outros mais perto, outros mais longe, Senhor, abençoa essa irmandade que esteve presente aqui hoje, os músicos, organistas, musicistas, Senhor, e maiormente o Teu servo, ao qual tem colocado na nossa frente, abençoa e multiplica a fé e a perseverança no Teu servo, Deus amado, que não tem medido esforço para fazer a Tua obra. Se, Senhor, todas essas coisas nós Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, o qual intercede por nós, não só por hoje, mas é por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Glória a Deus. Irmãos, Deus, Jesus, Teu Senhor, sabe como chegar até você. Não tem como você querer escapar. Não tem como. Por causa do horário eu queria dar uma... mas não dá. Deus aperta. Jesus perguntou para Pedro: Tu me amas? 3 vezes. Não é assim? 3 vezes ele perguntou. Na 3ª vez, Pedro se entristeceu amargamente. Aleluia. Então, quem foi o pregador no dia de Pentecoste? Pedro. Na cura do coxo. Quem era o pregador? Pedro. Sabe o que isso significa? Que aquele que negou, errou, pecou, transgrediu, hoje pode ser um grande homem de Deus. Quem era outra hora um grande prostituto, hoje é um santo homem de Deus. Sabe por quê? Você vai evidenciar isso aí. Nossa, aquele fazia isso, aquilo outro. Elias
O Eliseu, quando passava, ele não saía dizendo, eu sou um santo homem de Deus, não. A mulher viu ele passando várias vezes e ela disse, esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Ele evidenciava. Então vai ter a mudança em você. Você querendo ou não, vai ter a mudança em você. Quem olhava, vai olhar e vai dizer, agora é um santo homem de Deus. Está avisado? Ou você entra por aquela porta com as suas pernas, ou você entra com 2 rodas, ou nos braços. Mas você vai entrar por aquelas portas ali e vão dizer, hoje é um santo homem de Deus. Irmãos, ora, busca, clama. Quem pecava, agora louva. Quem pecava, agora prega. Quem pecava, agora toca. Quem pecava, agora dá testemunho. Não aconteceu com Pedro? Hoje tem muitos Pedro aqui dentro. Negou, pecou, errou, fez, mas Cristo só te diz, eu te amo. E eu tenho o céu para te dar. Você quer? Só ora. Só se entrega. Vamos cantar um hino? 227. Olha que bonito. Até abri errado aqui. Marcha, os baixos marcha, toca daquele jeito, quebra tudo. Sinta-se em Itapevi. Glória a Deus. Aleluia. Olha aí, ó. Força, entra. Reunidos em paz, oravam os discípulos do Senhor. Aleluia! De Deus o Consolador, eis que eu sou Aos que pedem pode dar.
Você vai pedir? Se você pedir, você recebe. Só que é você que vai pedir. Deus abençoe os irmãos. Quem veio hoje pela primeira vez aqui em Itapevi? Um menino, 2, 3. Falar para vocês 3 que veio hoje pela primeira vez. Essa aqui é as suas casas. Nós estamos já muito felizes e vamos continuar muito mais felizes se vocês continuarem vindo participar junto conosco. Tá bom? Sempre que vocês quiserem e precisar, a porta está aberta. Se precisar de conversar alguma coisa, vocês conversam com o irmão Bruno. Né, Bruno? Se saiu errado alguma coisa, foi o Bruno. Se foi certo, foi o irmão Aldo. Tá bom? Faz a mão assim de quem recebe. Glória a Deus. Que a paz de Deus esteja em vosso coração, os conselhos da palavra fiquem gravados para todo sempre. Deus seja louvado. Amém.